Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão científica do NACE-SED. Essa sessão, ela é a sessão de discussão da SED-H e a sessão de número 12. E tem apoio da ABRA-SED. Hoje daremos início à apresentação de Eula do artigo Impacto da dor nas atividades cotidianas de pessoas com transtorno do espectro da hipermobilidade e com síndrome de Ehlers-Danlos, tipo hipermóvel. Eula, pode iniciar. Olá a todos e todas, é um prazer estar aqui. Meu nome é Eula Paula, como já fui apresentada, sou acadêmica do curso de Medicina da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Hoje, em 2025.1, estou no 6º semestre e estou sendo orientada pela professora doutora Andrea Cristina Mariano. Hoje é a 12ª sessão científica, com o tema, como já foi falado, o impacto da dor nas atividades cotidianas de pessoas com transtornos do espectro da hipermobilidade e com síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel, da hipermobilidade. Eu vou fechar minha câmera para ampliar o sinal da rede. Então, esse artigo que vamos falar hoje, ele foi enviado 3 de outubro de 2024, foi revisado em janeiro de 2025 e foi aceito 29 de janeiro deste mesmo ano. Aqui está o DOI disponível, ele está disponível na plataforma PubMed, que é uma plataforma em que a gente encontra diversos artigos com temas médicos e também de saúde, de outras áreas da saúde, e o objetivo do estudo, que a gente vai falar um pouco mais à frente, é investigar como a dor é expressa em pessoas com o espectro da hipermobilidade e com a CGH, utilizando também um grupo maior com condições mistas, que eu já vou explicar que grupo é esse, de dor crônica como ponto de referência. Inicialmente, o artigo traz que essa hipermobilidade, sendo ela local ou geral, ela leva a uma instabilidade articular e leva a problemas musculoesqueléticos, como dor e tendinopatias. Essa dor, ela aumenta a sensibilidade do sistema somatosensorial e leva a uma dor nociplástica disseminada. E isso impacta negativamente a atividade e a função na vida diária das pessoas que possuem a CGH ou que estão no espectro da hipermobilidade, causando dificuldade na execução de suas atividades do cotidiano. Além disso, na introdução, o artigo aborda que essas pessoas elas sentem dor com mais frequência do que a população em geral. Então, se as pessoas da população sentem dor, as pessoas com CGH ou no espectro da hipermobilidade sentem mais dor com muito mais frequência, muito mais vezes. Essa dor ela é crônica e ocorre em 90% dos casos. Mais de 95% dos indivíduos diagnosticados com hipermobilidade em clínicas de dor foram diagnosticados com a CGH. E, por fim, o artigo vem trazer que essas pessoas que estão no espectro ou que possuem a CGH, elas têm maior número de visitas médicas, elas recorrem mais a profissionais da saúde por diversos sintomas, principalmente por conta de dor ou de entorses, que é uma ruptura, uma lesão de ligamento. Além disso, essas pessoas acabam tendo muitos anos de espera até chegarem ao diagnóstico. Em relação aos objetivos do estudo, já abordei inicialmente, e é exatamente isso, investigar como a dor é expressa nessas pessoas, e foi utilizado um grupo de condições mistas que tem relação com dores crônicas, como grupo de referência, como se fosse um grupo controle, e aí tem esse grupo controle, além do grupo que a gente está estudando, que são as pessoas do espectro e pessoas que têm a CGH. Os objetivos específicos, primeiro, descrever as expressões da dor como intensidade, localização e duração da dor, identificando padrões distintos. E segundo, examinar a relação entre dor crônica e limitações de atividade em pessoas que estão ali no espectro da hipermobilidade e que têm a CGH. Em relação aos métodos, é um estudo transversal que utilizou dados do registro sueco, então é importante frisar isso, que é um estudo da Suécia, de qualidade para reabilitação da dor, que é chamado de SQRP. E esses dados eles foram coletados do ano de 2016 a 2021.
A maioria das clínicas especializadas em dor, ou seja, 90% na Suécia, elas coletam esses dados e colocam nesse registro. E foi a partir daí que vieram esses dados para o artigo, de pessoas que têm maior que 18 anos e que apresentam uma dor crônica e complexa. E que também estão ali no programa de reabilitação nessas clínicas especializadas. Além disso, como critério de inclusão, foram colocadas no estudo pessoas que têm o diagnóstico de hipermobilidade, que está baseado na Classificação Internacional de Doenças, o CID-10, e que tem o código de M35.7, e também para pessoas que têm a síndrome de Ehlers-Danlos, que tem o código de Q79.7. E essas pessoas, é importante destacar aqui, que esse CID da síndrome de Ehlers-Danlos não especifica os subtipos, né? Não diz que é de hipermobilidade, mas esse CID traz o diagnóstico amplo, colocando aí dentro desse diagnóstico todas as outras sedes. Mas é importante frisar que o artigo, ele foca nesse grupo das pessoas que têm um espectro da hipermobilidade e das pessoas que têm CDH. Então, ele excluiu essas pessoas que têm outras sedes dessa pesquisa, dessa análise, digamos assim. Como critério de exclusão, a gente tem aí, se uma pessoa ela chegou na clínica mais de uma vez, aquela outra vez não foi contabilizada uma única vez que ela esteve ali e que teve aquele registro no sistema. Além disso, esse grupo das pessoas do espectro que tem a CDH consistiu em 1.211 pessoas, das 43.801 pessoas únicas que estavam ali no registro. E esse grupo de referência, como eu trouxe anteriormente, é um grupo misto, que é composto por 42.590 pessoas de diagnósticos relacionados à dor, incluindo fibromialgia, lombalgia e mialgia, além de dor nociceptiva, neuropática, idiopática e crônica não especificada. O objetivo da inclusão desse GR, né, desse grupo de referência no presente estudo, foi servir como ponto de referência para destacar potenciais diferenças entre os pacientes que têm aí o espectro da hipermobilidade e CDH e pacientes tipos da reabilitação da dor. E aí, chegando nos resultados, a gente observa aqui que temos algumas colunas. Nessa primeira coluna, essa é uma tabela, né, que tem o título Interferência nas atividades diárias dessas pessoas desse grupo que tem o espectro, que tem a CDH, e também das pessoas do grupo de referência. Na primeira coluna, a gente observa os aspectos do cotidiano que foram avaliados, né, como, por exemplo, que tem significância estatística, né, atividades de lazer, então, né, que tem relevância estatística, participar de atividades, a restrição de atividade, a diversão com a família, com amigos, se esses aspectos, eles têm interferência, ou seja, se a dor, ela interfere negativamente nesses aspectos na vida dessas pessoas. Então, a gente observa que as pessoas do grupo de referência, né, mesmo que tenha aí uma mínima diferença, as pessoas do grupo de referência relataram que tem maior interferência da dor nas suas atividades cotidianas do que as pessoas que têm a CDH ou que estão dentro do espectro da hipermobilidade. E a gente já vai discutir o porquê disso. Então, aí, como resultado, né, a gente tem que 2,8% das pessoas foram diagnosticadas, né, no estudo são diagnosticadas com o espectro da hipermobilidade, com CDH. Esse grupo, né, é quase uma década mais jovem do que o grupo de referência, então isso também é um ponto muito importante. Esse grupo apresentou maior proporção de mulheres em relação ao grupo de referência, e esse grupo também, em relação ao grupo de referência, teve maior número de pessoas trabalhando e participando de treinamento profissional ou estudando. Além disso, geralmente pareceu ter pontuações mais baixas para a dor interferindo nas atividades diárias em relação ao grupo de referência, como eu já mostrei anteriormente na tabela. Também, como resultado, o estudo mostrou que essas pessoas do espectro e com CDH recebem menos indenização da Previdência Social e relatam menos consultas médicas no último ano devido à dor, ao contrário do grupo de referência. A gente já vai fazer uma crítica a isso. E também
essas pessoas relataram que possuem 17,1% relataram dor intermitente e 80,1% relataram dor persistente. Já no grupo de referência, 18,9% relataram dor intermitente e 74,2% relataram dor persistente. Então, a gente observa que a dor ela é muito mais persistente no grupo das pessoas que têm a CDH do que no grupo de referência. E a gente já vai entender isso. Então, essa tabela aqui é basicamente um resumo do que eu já falei. Além disso, ambos os grupos apresentaram padrões de dor semelhantes e relataram dor na região lombar como mais dolorosa, seguida por dor nos ombros e no quadril, no assento. No geral, o grupo que tem a sede relatou mais dores locais de dores do que o grupo de referência. Então, a gente observa aqui nessa imagem, né, mais à esquerda são as pessoas do grupo do espectro da hipermobilidade, CDH, e mais à direita são as pessoas do grupo de referência. Seria interessante se o estudo investigasse também se há uma adaptação neuropsicológica na forma como esse grupo percebe a dor. Por exemplo, por via neuroplasticidade ou modulação descendente, para a gente poder entender por que essa dor é mais persistente em um grupo do que no outro. Aí, chegando na discussão, a gente tem que vários fatores podem contribuir para o desenvolvimento precoce da dor nesse grupo da CDH, como trauma articular durante jogos ou esportes, as entorses recorrentes e subluxações que podem levar a um início precoce da dor. Além disso, como essa dor tem um início precoce, essas pessoas talvez tenham desenvolvido maior adaptação ao suportar essa dor do que as pessoas do grupo de referência, já que as pessoas do grupo de referência falaram que sentem a dor de forma mais intensa do que as pessoas da CDH. Além disso, esse grupo das pessoas que têm a CDH também relatou locais de dor perto de articulações, como ombros, quadris e joelhos, com muito mais frequência do que o grupo de referência. Provavelmente devido a uma instabilidade articular e a propriocepção prejudicada, que são muito comuns também. O grupo da CDH e do espectro de hipermobilidade relatou significativamente mais locais de dor e apresentou maior grau de dor persistente. Porém, surpreendentemente, relataram menor intensidade por conta disso que eu relatei, de ter ali, por ter uma dor precoce, suportar de forma maior essa dor. Isso também sugere que as pessoas no grupo GR podem apresentar maiores limitações na vida cotidiana devido à intensidade da dor e também a esse aspecto de não suportar da mesma forma, de não ter essa neuromodulação da mesma forma. As pessoas no grupo do espectro de hipermobilidade escolheram profissões que fornecem melhores condições para lidar com os desafios relacionados ao trabalho, né? Então, o artigo traz essa discussão que talvez os resultados sejam dessa forma, porque as pessoas que já têm ali a síndrome, que estão no espectro, né, já escolheram profissões adequadas ali à sua situação de dor, ao seu estado de dor. O início da dor no início da vida pode levar a adaptações em uma idade mais jovem para gerenciar e navegar na vida cotidiana. Pode ser mais fácil para indivíduos mais jovens se adaptarem e, portanto, o grupo do espectro e da CDH teve mais oportunidade de projetar e adaptar suas rotinas e hábitos com base em suas circunstâncias do que indivíduos mais velhos. Estudos anteriores sugerem que as pessoas com o espectro e com CDH podem adaptar suas atividades diárias ao longo do tempo para controlar a dor. Então, é importante também destacar que isso é na realidade lá da Suécia, né? Cada país, cada região vai ter a sua realidade e a sua peculiaridade. Esse estudo, ele tem algumas limitações. Primeiro porque quando as pessoas que foram coletadas para esse estudo, eles só utilizaram as pessoas que estão dentro do espectro e que têm a CDH. Porém, o CID-10, né, que foi falado inicialmente, ele não separa os 13 diagnósticos diferentes da SED. Então, essa é uma limitação que o estudo encontrou. É definitivamente possível que existam pessoas que deveriam ter um diagnóstico
do espectro da hipermobilidade da CDH, que em vez disso foram colocadas no grupo de referência. Então, também tem essa limitação. E este estudo se concentra em como a dor afeta a vida cotidiana, mas outros sintomas e comorbidades podem contribuir para a dor que prejudica as atividades da vida diária. Por exemplo, a fadiga, a desautonomia e a doença mental. Então, a gente tem essa limitação, esses fatores seriam muito importantes, principalmente na prática clínica. Então, não tem como, é impossível desassociar essa dor, a fadiga, a saúde mental nesses pacientes, e isso não foi avaliado no artigo. Tem essa limitação. Além disso, apesar de contribuir para a caracterização da dor, tanto do espectro quanto dos indivíduos que têm a CDH, o artigo fala em abordar mecanismos subjacentes, comorbidades, como eu já falei anteriormente, que são essenciais para um manejo multidisciplinar da dor. E, por fim, aqui as referências, e agora eu vou abrir para possíveis perguntas que possam surgir. Obrigada, eu queria que você abrisse a sua câmera, tá bom? Para a gente dar início às perguntas. Boa noite, boa noite. Primeiramente, Eula, parabenizar pela apresentação, parabéns por esse momento. Sei como é a apresentação científica, o nervosismo e tudo, viu? Muito boa a sua apresentação, de fato. Gostei da disposição dos slides, como você trouxe, né? Cada imagem, cada ilustração. E minha dúvida veio muito associada a gente viu, né, a partir do artigo, que em muitos casos a gente tem uma intensidade da dor, né, percebida pelos pacientes que foram entrevistados, como um fator preponderante, né? Mas em termos de cronicidade, eles falam sobre o tempo da dor, se durou mais em um determinado grupo do que em outro? Obrigada, Humberto, pela pergunta. Isso foi uma pergunta que eu também me fiz, né? Realmente o estudo ele tem muitas limitações. Esta é uma delas, né? Porque ele não fala sobre o tempo que essa dor crônica acometeu esses indivíduos, né? Ele traz isso de forma bem superficial mesmo na introdução e depois não fala mais, não discorre mais acerca disso. Então, essa é mais uma das limitações do estudo, que é importantíssimo também para sabermos e avaliarmos. Perfeito, muito obrigado. Boa noite. Gostaria de parabenizar também, a apresentação foi maravilhosa e acredito que minha dúvida está muito relacionada com a última fala. Um dos últimos slides que foi dito que um dos fatores que não foi, que está entre as limitações do estudo, é justamente a saúde mental, que ela pode afetar a dor, e acredito que isso seja algo que se retroalimenta, né? Tanto a saúde mental ser a causa da dor, ou a falta da saúde mental ser a causa da dor, quanto essa dor persistente, né, causar um deterioramento da saúde mental. Eu gostaria de saber se o artigo trouxe alguma coisa ainda mais aprofundada, ou se você achou algum outro artigo que pegue mais essa correlação da dor com a saúde mental. Também não, né? Outra limitação, o estudo ele não considerou variáveis como a desautonomia, como a fadiga crônica, como a ansiedade, como a depressão, que são também muito comuns nas pessoas que fazem parte desse espectro ou que têm a CDH, o que compromete muito a interpretação do impacto da dor, né, do estudo, pois esses fatores podem amplificar e modular a experiência dolorosa e as limitações funcionais. E obrigada pela pergunta, Esther. Eu que agradeço. Oi, Eula. Parabéns, ficou ótima sua apresentação, mas eu acho que eu me perdi num momento que você estava explicando a parte de metodologia, ou pelo menos na discussão, eles comentaram qual a diferença entre a prevalência de sintomas nessas regiões com a população geral, entendeu? Porque a gente, obviamente, imagina que como se trata de uma hipermobilidade, que a gente vai ter um índice maior de dor nas regiões que são mais sacrificadas pelo peso da cabeça na cervical, pelo peso do tronco na lombar e nas articulações em geral. Mas isso já é visto na população em geral, né? Em pessoas, inclusive, que não têm nenhum tipo de transtorno de hipermobilidade. Então, lombalgia, cervicalgias, dorsalgias em geral,
e dores de joelho, quadril, etc., também são verificados, por exemplo, por esforço, né? Pessoas que trabalham muito tempo em pé, como professores, vigias, policiais, etc. Enfim, eu queria saber se na discussão ele chegou a fazer esse comparativo entre a população geral e a população estudada. Eu não sei se você chegou a comentar, mas se falou, eu me passei disso. Também não, infelizmente, na discussão ele não trouxe esse aspecto que também é muito importante, né? Na verdade, foi colocado nos resultados, né? A gente viu isso, que é como se o grupo de referência tivesse uma dor muito mais intensa do que as pessoas que estão no espectro da hipermobilidade que têm a CGH. E a gente sabe que a dor é muito prevalente também nessa população. Então, isso é que é bastante interessante do ponto de vista curioso, assim, né? Para a gente poder, como é que nessa população de referência tem uma dor mais intensa do que na população ali do espectro e da CDH. Então, isso também me gerou uma curiosidade, mas é uma questão da limitação mesmo do estudo que não abordou esses aspectos e que a gente precisa aí ampliar os estudos. Vou agradecê-la pela apresentação, tá? E dizer que essa postagem, evidentemente, ela vai estar no YouTube, né? Como a gente sempre coloca, e que a gente aguarda que vocês assistam, comentem, né? E até nos dê ideia, de repente, para outras sessões, tá? E, de novo, ressaltar que as atividades do mês, elas contam, na verdade, com o apoio da Abracet. Muito obrigada a todos.